Boa tarde. Vamos falar a respeito de João. Vamos lá no 1, do início, tá? Eu vou ler um pedaço aqui para vocês. A palavra tornou-se carne. No princípio, era aquele que era a palavra. E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava aqui no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de qualquer um homem, mas nasceram de Deus. Amém? Gente, essa passagem ela fala de quem? Essa passagem fala que João ele falava a respeito de quem estava por vir. De quem era a palavra, de quem era a vida, de quem era a própria palavra. Ela fala de Cristo. Muitos homens naquela época eram cegos, precisavam ver para crer. E acreditaram a respeito de Jesus quando ele começou a fazer os milagres. Como ele começou a fazer as coisas que ele fazia, que era graças ao Pai, operando maravilhas, dando vista a quem não enxergava, dando caminhada a quem não se levantava, ressuscitando aquele que já havia ido. Cristo fez maravilhas para que todos pudessem crer que ele era o Filho de Deus e acreditar que realmente existia Deus e que Deus era a verdade e que a palavra era a única que libertava. Ele era a própria palavra. Ele era a própria palavra personificada aqui na terra. Muitos viram e creram. Muitos viram e não creram. E você sabe o resto da história. Alguns clamaram para que um ladrão fosse solto e que Jesus fosse crucificado. A gente sabe também que a Bíblia fala que o propósito de Deus sempre há de se cumprir. E Jesus veio para isso, para que nós pudéssemos hoje aqui estar falando a respeito dele. E vivendo e andando. Mas bem-aventurado aqueles que creem e não viram. Creem e não viram. Sabe de quem a Bíblia fala? Ela fala de eu e você que acredita que Jesus é o nosso único e fiel Salvador. Que Jesus acreditamos que Jesus é a própria palavra. A palavra se tornou viva, andou entre nós. Jesus era a própria palavra. Antes que Jesus chegasse, Deus tinha com os homens e falava a sua palavra para que ela fosse escrita, para que ela fosse talhada em pedra, para que ela fosse direcionada aos homens. E mesmo assim não adiantou. Mas Jesus veio. E veio não para mudar, mas sim para acrescentar. A época da ordem, ele não veio para mudar, mas ele veio para acrescentar a época da graça.
Ele veio para acrescentar nas nossas vidas. Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer por nós. Ainda hoje, muitos escutam a palavra que viveu entre nós, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Muitos ainda hoje escutam a palavra e não creem. É chegado o momento. Jesus está batendo a porta. O que falta para que eu e você acreditemos? O que falta para que nós possamos verdadeiramente andar na fé? Caminhar apenas na fé. Andar sobre as águas, crendo que isso é possível. Muitos imaginam que a palavra é apenas romantizada e não é a verdade. Mas a palavra verdadeira é a que liberta. Interiorize a Bíblia no seu coração. Busque a palavra. Santifique-se. Busque a palavra. Jesus, Ele é o nosso único e fiel Salvador. A própria palavra que esteve aqui, o Filho de Deus, esteve entre nós, nos ensinou e deixou a sua palavra para que nós possamos verdadeiramente adorá-lo em espírito e verdade. Excelente tarde para vocês. Deus abençoe. Tenha uma semana excelente.